Tô com medo de levar choque. Aparentemente mudou o algoritmo dos stories, mas, cara, será que mudou mesmo? Será que o Mosseri e o pessoal ali do Instagram realmente fez essa mudança? Ou o Mosseri só veio trazer essa novidade pra calar a boca de muita gente? Não sei dizer pra vocês, eu vou falar pra vocês ao longo desse vídeo aqui, porque eu não assisti o vídeo dele inteiro, assim, eu tava muito ocupada ao longo do dia de hoje, agora já são 5 horas da tarde do dia que ele avisou que mudou o algoritmo, então eu vou reagir a esse vídeo que ele postou com vocês aqui pra ver o que realmente ele tá querendo dizer com aquilo e trazer as minhas análises sobre isso. Bora que bora! Oi, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E, gente, eu vou assistir com vocês aqui agora aquele vídeo do Mosseri, eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo e eu vou trazer minhas interpretações aqui pra você, porque eu já vi algumas análises, não vi de uma forma muito aprofundada, mas eu tenho a impressão que eu não vou ver sentido nisso, mas vamos lá. We fixed something. Now, consertou? I look at my DMs and my comments all the time to try and see how people are doing and to figure out how things are going. And one thing I saw Será que ele faz isso mesmo? Não, tenho certeza que ele faz sim. Ele é gente boa. over and over again is that people were complaining about getting less reach with their stories if they posted lots of stories in the same day. Já falamos muito sobre aqui no canal. And that is not at all the intended behavior of Instagram. So we looked into it and we figured out what was going on and we've addressed the issue. Now, it is still the case that not everyone who taps on your first story is going to tap all the way through to your last story. But no longer will posting more and more stories in the same day decrease the reach of your stories overall, particularly that first story. So if you want to post a lot in the same day, you can do so totally comfortably, and I will continue to scour those comments and those DMs for more opportunities for us to do a bit better. Thanks for the feedback. Peace. Resolveu o problema de diminuir a quantidade de visualizações dos seus stories quando você posta muitos? Tá, como é que ele resolveu esse problema? Porque assim, gente, vamos lá. Matemática básica, comportamento humano básico. Vamos lá. As pessoas, quando estão assistindo seus stories, elas podem estar fazendo alguma outra coisa, elas podem enjoar de ver todos os seus stories, todas aquelas coisinhas ali em cima, ela pode acabar enjoando ali. Tudo isso que eu tô falando é comportamento humano. Só se eles fizeram... Cara, o que eu tô imaginando aqui? Eu tô imaginando que pra eles resolverem esse problema, eles vão pegar todo mundo que assiste stories, vai ficar algum funcionário da Meta ou do Instagram do ladinho de cada uma das pessoas que estão vendo os stories e vai impedir ela, com o dedinho dela, de passar pro próximo. Porque só assim pra resolver, gente. Não é possível, porque é um comportamento humano. Ah, quando você posta muitos stories, diminui. Claro! Se a pessoa que tá vendo seus stories não tem interesse de ficar até o final, ela vai pular. E adivinha? Vai acontecer com uma porcentagem bem grande das pessoas que te seguem. Essas pessoas que te seguem, nem todas vão assistir todos os seus stories. Porque, como eu te disse, ela pode parar no meio porque vai se ocupar com alguma outra coisa, ela enjoou de assistir, ela quer ver o próximo conteúdo, ela não tem interesse no que você está falando. Então, assim... Cara, é muito estranho mesmo. Porque quando a gente tá consumindo aqui, por exemplo, agora eu tô assistindo os stories, vou pegar aqui os stories pra assistir, vamos lá, tô assistindo, e aí quando eu não tenho interesse de ficar num story que é um estático até o final, eu vou apertando. Aí, por exemplo, ó, agora eu consigo ler a legenda, mas às vezes eu não quero assistir tudo, eu vou apertar de novo. Aí eu enjoei de ver desse criador de conteúdo, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Esse é o meu comportamento e o comportamento de todo mundo que assiste stories. Ou você fica até o final dos stories de todo mundo, só pra ajudar o criador de conteúdo? Você realmente fica? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Então assim, aqui ó, não tem interesse? Não tem interesse, a gente pula. Aí vi a fotinha, legal, legal. Ah, tem um videozinho aqui da pessoa lutando boxe. Sei lá, fazendo o que aqui? Não tem interesse de assistir até o final, o que eu faço? Aperto. Ah, enjoei de ver o conteúdo dessa pessoa. Eu vou lá e vou pro próximo.
A pessoa, o criador de conteúdo, ela tem essa informação que quantas pessoas tiveram esse mesmo comportamento que eu de ficar apertando. Assim como o criador de conteúdo também tem informação de quando a gente faz isso aqui, ó, passando pro próximo. E essa informação a gente tem porque é comportamento humano. Não faz sentido! Eu vim me redimir no próprio vídeo. Gente, faz muito sentido sim, tá? Faz sentido. É que, me justificando, naquele dia eu acho que eu tinha passado por tanta coisa que eu não tinha parado pra refletir sobre essa mudança direito. Então eu tenho outras considerações pra trazer aqui pra vocês. Já se passaram 3 dias, hoje é segunda-feira, isso tinha acontecido na sexta-feira, hoje é segunda e já tenho algumas outras coisas pra falar. De fato, eu ainda estou pé da vida com esse pronunciamento do Mosseri, porque foi extremamente vago. Ele não falou coisa assim, ele não justificou, sabe? Ele simplesmente falou assim: ai, detectamos e consertamos. Explica um pouquinho mais. Eu só quero um pouquinho mais de explicação, sabe? Só queria isso. Mas de fato, gente, assim, o que acontece? Como que funciona o algoritmo dos stories, assim como funciona também o algoritmo ali das nossas publicações. Basicamente, se a gente não faz um conteúdo legal que não vai gerar muita interação, engajamento, tempo de tela naquele conteúdo, o algoritmo vai entender que aquele conteúdo não é bom e ele vai diminuir o nosso alcance, parando de entregar mais. Geralmente é isso que acontece. Às vezes pode ter um bug do algoritmo, parará, sim, mas vamos pensar que é tudo questão de comportamento humano, ainda vamos levar isso em consideração. Os stories é a mesma coisa, se você enche de pontinhos ali em cima, maiores são as chances das pessoas ficarem pulando os seus stories, né? E se as pessoas ficarem pulando os seus stories, mais o algoritmo vai entender, esse story aqui não está muito bom. Então eu vou parar de enviar para mais pessoas e deixar essa bolinha dos stories no fundão dos seguidores dessa pessoa. O que eu entendi que pode estar mudando agora? Eu entendi de que essa força que o Instagram coloca em cima da derrubada do alcance das visualizações dos stories vai diminuir. Calma, vou explicar melhor. Basicamente, o nosso alcance diminui muito quando as pessoas ficam pulando. E diminui muito. O que vai acontecer é, essa grande diminuição vai ser um pouquinho mais afrouxada. Então, ao invés deles diminuírem muito, eles vão diminuir um pouco. E agora que já se passaram 3 dias desde esse pronunciamento, obviamente a gente já tem algumas outras conclusões, né? A gente já foi observando outras coisas. Eu fiquei observando algumas coisas dentro do meu perfil mesmo e também perguntei para outros criadores de conteúdo para ver se eles sentiram alguma diferença desde então. E assim, toda experiência é totalmente diferente. Para mim foi uma coisa, para outros criadores de conteúdo foram outras. Então, assim, a gente pode continuar levando em consideração que as visualizações dos stories são extremamente instáveis. Pra todo mundo, tem dias que tá muito bom, tem dias que tá muito ruim. Pra algumas dessas pessoas que eu perguntei, elas falaram que continua a mesma coisa. Para outras pessoas, as pessoas sentiram que aumentaram bastante as visualizações dos stories. A minha experiência é que eu sinto que aumentou um pouquinho, sim, mas tem uma outra observação que eu vi nesses últimos 3 dias que fez eu, explodir minha cabeça e querer fazer esse vídeo aqui pra me redimir sobre o que eu falei na sexta-feira. Que é o quê? O que eu tô percebendo e que outros criadores também perceberam é que eu tô conseguindo assistir stories de pessoas que eu nem lembrava que eu seguia. O que isso significa? Significa que o Instagram realmente tá entregando stories de outras pessoas pra mim. Não de outras pessoas que eu não sigo, pessoas que eu sigo, mas que os stories dela nunca apareciam pra mim. Os stories que apareciam pra mim eram sempre das mesmas pessoas, sempre, e geralmente são pessoas que têm um engajamento alto ali, têm um alcance alto nos stories, ou fazem aquele esqueminha pra tentar ter um alcance muito alto, que é postar uma única tela de stories. Mas eu comecei a ver que, caraca, tem muito criador de conteúdo muito da hora que eu sigo e que eu nunca tinha parado pra assistir os stories porque a bolinha dos stories deles nunca apareceram pra mim. E se agora está aparecendo, isso significa que o meu muito provavelmente deve estar aparecendo pra pessoas também, pra pessoas que não tinham costume de assistir meus stories. O que isso significa? Significa que sim, o nosso alcance está aumentando, a gente está voltando a alcançar outras pessoas que seguem a gente que não tinham costume de assistir nossos stories.
E isso é uma coisa muito legal. Inclusive, eu tô muito feliz com isso, porque eu voltei a ter aquela vontade de consumir stories alheio, porque eu comecei a ver stories de pessoas que eu acho super legais e que elas não apareciam pra mim. Antes apareciam, não sei se apareciam as mesmas pessoas, né? Eu até afirmei isso, de que apareciam sempre das mesmas pessoas, mas pra falar a verdade, eu não lembro. Só que agora realmente tá aparecendo de outras pessoas e eu tô muito feliz de acompanhar elas. Então eu acho que é essa diferença que tá acontecendo. Por ter acontecido isso de tá aparecendo outros criadores de conteúdo, eu acho sim que a gente tá tendo um pouquinho mais de alcance nos nossos stories. Isso não significa que não deixa de ser comportamento humano. O comportamento humano ainda está presente ali, ainda vai diminuir as suas visualizações dos stories. Você ainda precisa fazer um conteúdo bom pra tá fazendo ali seus stories. Inclusive, eu vou voltar pro vídeo de sexta-feira, onde eu dou algumas dicas de como você pode aumentar esse seu engajamento, o seu alcance nos stories, sendo uma pessoa mais legal. Mas essa mudança não significa que foi extremamente significativa, que vai, fazer toda a diferença na sua vida. Não, vai fazer um pouquinho de diferença. A gente ainda tá numa era onde tem muita competição por atenção, tem muito criador de conteúdo novo, o tempo todo tem gente nova aparecendo e criando muito conteúdo, cada vez mais as pessoas têm menos vergonha de fazer stories, e continua sendo matemática básica. Se todo mundo está fazendo stories, aumenta a competição, consequentemente diminui nosso alcance, porque tem muitas outras pessoas na nossa frente para alguns dos nossos seguidores. Então, não significa que vai fazer uma grande diferença assim. Mas vamos voltar pro vídeo de sexta-feira, porque eu dei algumas dicas para você realmente fazer stories melhores. Enfim, gente, no final das contas é o seguinte: o que vai fazer você aumentar o número de visualizações dos seus stories, aumentar o seu engajamento, é a conexão que você tem com o seu público. Tudo, no final das contas, é em volta disso, a conexão que você tem com o seu público. O quanto você é legal nos seus stories, o quanto você é chato nos seus stories. Porque se você é chato, vai diminuir a quantidade de visualizações. Se você é legal, se você é interessante, se você sabe trazer uma narrativa, se você sabe tornar as coisas ordinárias do seu dia uma coisa legal pra contar uma história, cara, é assim que você vai se conectar com a galera que te segue. Por exemplo, esses dias eu fiz um story muito banal falando sobre o fato de que eu já pedi pro meu namorado, o Renan, que mora comigo, trocar uma tomada que a gente tem ali na cozinha que tá estragada. E aí eu postei ali: hoje faz 9 dias que eu pedi pro Renan trocar essa tomada pra mim. Quanto tempo vocês acham que ele vai demorar pra trocar? Cara, eu fiz um storyzinho extremamente banal, ordinário, assim, do meu dia a dia. Aquele probleminha chato que a gente tem com a pessoa que mora com a gente, enfim. E tive muitas respostas por uma questão de identificação. Muitas mulheres que têm seus maridos em casa, que passam por situações parecidas com essa, como também foram maridos falarem ali pra mim, entrando na brincadeira, dizendo: para de ficar falando pra ele consertar, ele vai consertar daqui 6 meses. Sabe, entrando na brincadeira. Então são coisinhas assim, que não precisa ser coisas extraordinárias como as pessoas acham que precisa ser. Eu falei sobre você ser interessante, mas isso não significa que você tem que postar um story enquanto você está em Maldivas. Mas sim trazer assuntos do seu cotidiano ali que fazem sentido, que te incomoda, vem entrar numa conversinha ali. Eu tô fazendo uma coisa nos meus stories ultimamente que tá me ajudando muito a me conectar mais com a minha audiência. É uma coisa que eu já fazia ali desde 2021, só que vira e mexe eu sempre paro, que é o quê? Eu entro na minha era fitness. Quando eu entro na minha era fitness, eu deixo isso público e eu começo a postar no Instagram. E eu estou na minha era fitness nesse momento e eu espero que essa era fitness continue, né, por toda a minha vida, mas isso tá me dando motivos pra postar stories todos os dias. Então todos os dias eu tô postando eu na academia e isso meio que destrava os stories que eu vou postar ao longo do meu dia. Então, quando você encontra uma coisa pra ser o seu ritual de stories, como eu, por exemplo, que tô postando todo dia de manhã eu na academia, você pode postar todo dia de manhã o seu café, isso pode ser uma coisinha que pode te ajudar a se destravar pra começar a trazer assuntos nos seus stories, ao invés de deixar eles zerar e não saber o que postar quando ele tá zerado. O story é a sua casa, é o momento que você tem de mais íntimo ali com seus seguidores, porque nem todos os seus seguidores vão assistir seus stories, mas quem assistir são aquelas pessoas que estão mais engajadas com você, que interagiram com seus conteúdos nos últimos 7 dias, e aí você tem que manter essa galera quente, seja com um conteúdo banal ou conteúdo educativo, sabendo que se você trazer um conteúdo educativo, as suas views vão diminuir. Por quê?
comportamento humano. Vão diminuir por quê? Porque a gente tá dentro do Instagram e dentro dos stories para se entreter, para liberar uma dopamina. Ninguém tá ali querendo aprender sobre alguma coisa. A não ser se for algo que, tipo, instiga muito a sua curiosidade. Aí sim, mas saiba que trazer conteúdo educativo nos seus stories vai diminuir o número de visualizações, porque grande parte das pessoas não estão querendo aprender naquele momento. Mas trazer coisas do seu dia a dia, como essa coisa que eu falei pra você da tomada, trazer seu dia a dia na academia, trazendo você tomando seu cafezinho, ou qualquer coisa nessa questão, como se fosse uma parte da sua vida pessoal, é o que vai conectar com a sua audiência, entendeu? É o que vai deixar os seus stories mais legais, é o que vai deixar as pessoas um pouco mais interessadas em você. O ser humano, ele gosta muito de se conectar com as pessoas, ele gosta de pessoas, ele gosta de expressões. O nosso cérebro, ele é muito fofoqueiro, ele quer saber o que as outras pessoas estão fazendo, e quando você mostra o que você está fazendo, isso instiga a curiosidade neles. Curiosidade é uma coisa que libera muita dopamina, e é assim que você vai aumentando as visualizações dos seus stories, aumentando sua conexão, tornando o seu dia a dia mais interessante nesse sentido. Vocês estão entendendo? Então, gente, ó, provavelmente você vai ter um número maior naquele tanto de stories que você posta, porque o Mosseri disse que resolveu a situação. Eu ainda acho que ele só tá falando isso, mostrando isso, falando que vai fazer alguma coisa do tipo, só pra calar a nossa boca. Mas no final das contas, esse tipo de coisa é comportamento humano. Não acho que está tanto assim no controle do Instagram, nesse sentido, tá bom? Então, guarde essas dicas que eu falei pra você sobre criar um conteúdo mais interessante nos seus stories, ser mais legal nos seus stories, não ficar assim encucado quando você trazer um conteúdo educativo e o número de visualizações diminuir, é normal, mas leve isso que eu tô falando pra você em consideração. Pare de pensar em algoritmo e pense mais em comportamento humano, beleza? Gente, é isso. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não ficou com dúvida nenhuma, deixa um coraçãozinho azul aqui nos comentários pra eu saber que você ficou aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixa um likezinho. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, aqui na aba de comentários, você arrasta o dedinho ali, tem um botãozinho de hype. Se você colocar um hype ali pra mim, isso vai me ajudar muito como criadora de conteúdo. De verdade. Eu trouxe uma informação interessante aqui pra você. Agora, retribui isso pra mim, por favor. Ai, gente, só no final dos meus vídeos do YouTube que eu mendigo like, tá? Mas é porque eu sei que eu entreguei um negócio de valor aqui pra você. Beleza? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.